Meu primo Tiago, de Galego de Tia Tota e Corrinha, me pediram um abraço. Eu não posso abraçar ninguém porque estamos todos aqui em isolamento social, mas fica um abraço aqui, internetico, viu, Tiago? E para você também, você que faz parte dos meus inscritos e que se mantém fiel, apesar da fuga generalizada dos bolsonaristas de raiz aqui do meu canal. E essa fuga agora poderá se acentuar, porque não dá para perdoar o seguinte. Ontem, ou seja, hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020, e ontem foi terça-feira, 28. Pois bem, ontem o Brasil passou de 5 mil mortes por coronavírus e superou a China, de onde veio a Covid-19. E o presidente Jair Bolsonaro não perdeu a oportunidade de dar mais um daqueles coices monumentais. O Brasil, com 474 óbitos em 24 horas, um recorde total. E o senhor presidente da República disse, quando foi perguntado a respeito disso, disse o seguinte: e daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Ou seja, e daí é uma forma de dizer tô nem aí, indiferença total. Aquele samba-canção do Miguel Gustavo, né? E a piada, eu sou Messias, mas não faço milagre, é uma piada completamente imprópria nesse momento. É um gesto, uma declaração desumana, irresponsável e não é digna de um governante num país democrático, principalmente num país democrático. Nem o ditadorzinho lá da Coreia do Norte diria uma coisa tão agressiva, né? O ministro da Saúde que ele nomeou continua dando uma de consultor e, no mesmo dia, enquanto sua insolência, capitão de gravata, capitão reformado do Exército, ia praticar tiro ao alvo, né, mostrando que a sua obsessão não é a vida, é a morte. E o ministro Nelson Teich, apelidado de motorista de vampiro, reconheceu, depois de muito tempo, né, que ele passou no Ministério, que a situação é grave, mas não apontou nenhuma solução, nenhuma política, nem falou em isolamento social. Só que hoje cedo, ou seja, quarta-feira, 29, o chefe dele, o senhor Jair Bolsonaro, já atacou João Dória, governador do estado de São Paulo, e Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Não tenho nenhuma ligação especial com nenhum dos dois. Eu tive até entreveros por causa dessa minha atividade aqui. Agora, o Covas teve toda a razão. Covas não, desculpe, o Dória teve toda a razão em chamar a atenção do Bolsonaro e dizer que o Bolsonaro não precisa fazer milagre nenhum. Ele precisa assumir a presidência da República e governar para todos os brasileiros, começando por lamentar a morte de muitos, de milhares, né? O internamento difícil, complicado, fazendo exatamente aquilo que os defensores do isolamento social tentavam evitar, o achatamento da curva. Graças à irresponsabilidade dele, hoje São Paulo tem um isolamento social muito baixo. Ele disse que não, as mortes da Covid não vão cair no colo dele. Vão sim. Vão cair e vão pesar, porque tem muito cadáver aí, inclusive com dificuldade de ser sepultado. O Dória, inclusive, desafiou a Via São Paulo e disse que se ele não quiser via São Paulo, qualquer coisa, pode ir para Manaus e acompanhar com o governador Wilson Lima e com o prefeito Arthur Vigílio a situação aflitiva dos profissionais de saúde que estão tombando nessa guerra, enquanto que ele, que é o valentão, está lá promovendo a desordem. Eu quero lembrar que nessa fala dele hoje cedo, estava de papagaio de pirata, quase pendurada no ombro dele, a deputada Carla Zambelli,
A deputada Carla Zambelli e a Tiracolo é uma prova de que realmente o ex-ministro Sérgio Moro tinha razão quando revelou, através do Jornal Nacional da Globo, uma troca de e-mails com ela, em que ela oferecia um lugar no Supremo Tribunal Federal em setembro, na verdade é em novembro, quando vai se aposentar por limite de idade, 75 anos, graças ao negócio a nova lei que o Eduardo Cunha conseguiu aprovar, em troca da aceitação da admissão de Maurício Valeixo. A obviedade está lá, a papagaia, arara de pirata, né? Pois bem, eu só queria aproveitar o gancho, porque o Dória não fez isso, não sei se por uma questão de civilidade ou de sei lá de quê, mas eu não espero nenhum milagre do Bolsonaro, não. O milagre que eu espero é a renúncia dele, para facilitar que o Mourão assuma e passe a cumprir com responsabilidade o que deve fazer qualquer comandante, como está fazendo qualquer governante do mundo, a não ser o da Bielorrússia, o do Turcomenistão e da Nicarágua, né? Até o ditador da Venezuela está tendo um comportamento que era esperado nessa pandemia, né? Então renuncie, faria grande favor à nação e permitiria que pudessem se unir os poderes, quer dizer, o executivo, o judiciário e o legislativo, e também as unidades da federação, né? A União, os estados e os municípios, que ele é uma carta fora do baralho, uma pedra no sapato, né? Bom, agora ele tomou uma lição agora, mas não vai adiantar nada. Ele tomou uma lição porque ele nomeou, a revelia inclusive do ministro que ele nomeou para o lugar, que é o petista o petista André Luiz Azevedo, nomeou um policial, André Luiz de Mendonça. É uma pessoa tão insignificante que nem o sobrenome eu me lembro direito. Pois bem, o PDT, um partido de oposição, apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para evitar a posse de Ramagem na direção da Polícia Federal. E antes que ele tomasse a posse, estava marcada para agora à tarde, né, nesta quarta-feira, 29, o Alexandre despachou, esclarecendo que não estava interferindo, não era uma interferência de poder em poder, que reconhecia que o poder de nomear o diretor do Departamento da Polícia Federal, isso pode ser errado, porque é um órgão de Estado e não de governo, mas é o que está na Constituição, é o presidente. Só que o presidente não pode desobedecer a Constituição para usá-la. E o ministro fez um longo e mais uma vez eu digo que eu não tenho nenhuma parcialidade em relação, ao contrário, eu tenho uma parcialidade contra o ministro Alexandre, fiquei muito bem impressionado com a decisão dele. Ele lembrou que havia, nessa tentativa de nomeação, desvio de finalidade do ato presidencial na nomeação e lembrou mais que esse ato feria princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. 3 coisas que não existem no dicionário do Bolsonaro. Ele não sabe o que significa e nunca praticou em toda a sua vida de oficial, quer dizer, quase oficial, né, suboficial, nem de parlamentar. Até porque ele nem sabe o que significa, mas o que é impessoalidade? Ele não sabe, né? É a mesma coisa do nepotismo, ele não tem a menor ideia do que seja nepotismo. Pois bem, Moraes também tornou inútil a metade com a qual o Procurador-Geral da República, empregadinho de Bolsonaro, nomeado por amizade de um tal de Alberto Fraga, que está lá esperando para ser o ministro de Segurança Pública, que o Bolsonaro prometeu para o ano que vem. Por enquanto ele não quer dividir a pasta que deu o André Luiz de Mendonça. Ele disse o seguinte: olha, tem uma relação, que eu não vou dizer aqui, de crimes que o Moro relacionou, né, nas acusações da Bolsonaro, mas ele inventou 2 possibilidades de crime de Moro em relação ao Bolsonaro. Seria a primeira, denunciação caluniosa,
E a segunda é manchar a honra de alguém, crime contra a honra, né? O ministro Alexandre de Moraes, sem especificar isso, usou várias acusações do Moro dadas como líquidas e certas, por um motivo muito simples. O próprio Bolsonaro dispensa o Moro de prova. Primeiro, quando disse que era mesmo interferência política e que ele precisava interagir. Usou um pleonasmo. Ele não sabe o que é pleonasmo, é usar, viu? Hein? Não, desculpe, um eufemismo. Olha aqui, ainda bem que a minha professora me corrigiu aqui. Ele não sabe que eufemismo é tentar ludibriar alguém com um sinônimo que não... Então, eufemismo é a tentativa de atenuar uma coisa que é muito grave. E o eufemismo dele é interagir. Na verdade, ele queria mesmo era intervir, né? E ele reconheceu isso. Então, o Moro não precisa de prova. E agora, bom, como eu falei, a Carla Zambelli estava lá de arara de pirata, né? Arara de pirata, né? E então está tudo confirmado, não tem nada de crime contra a honra, né? O Augusto Aras quis servir a quem o nomeou, a quem fez esse favor a ele, e terminou sujando a instituição e o fato de ele ocupá-la, né? Te cuida, Augusto. Seu Augusto, te cuida, né? Mais uma vez, escreveu, eu vi um pedaço só de uma entrevista do meu amigo desembargador Walter Maierovitch na televisão, e sei que perdi, eu estava tomando banho, imagina, a gente não está proibido de tomar banho, né? E perdi muita coisa, mas só que de manhã eu tinha recebido um WhatsApp dele em que ele escreveu uma coisa que eu vou ler para vocês. Mais uma vez, a respeito da decisão do Alexandre de Moraes. Eu quero dizer que o Walter é muito fã do Celso de Mello, viu? Não tanto do Alexandre. Mas ele escreveu, mais uma vez funcionou o sistema de freios e contrapesos. Havia risco, daí a liminar, de se dar posse com base em ato presidencial, com desvio de finalidade e aparelhamento da Polícia Federal no interesse privado e não público, no velho latim, né? Periculum immora. Immora é sempre um termo usado no direito, né? O risco de perigo. Né? Como se sabe, em sede de mandado de segurança, não há espaço para a produção de provas. No caso, o próprio presidente Bolsonaro fez prova contra si próprio ao revelar publicamente intenção de se imiscuir em questões sigilosas da Polícia Federal. Eu não conversei com o Walter especificamente sobre as outras coisas que o Moro denunciou, mas é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio do Walter que vale. Para terminar, para falar da ação nefasta do capitão de gravata, reformado, eu quero me referir ao fato de que o Ministério Público Federal pediu uma revogação da revogação de portaria do Comando Logístico do Exército na questão de armas, de armamentos, que é um leitmotiv de campanha do Bolsonaro, né? Aquela procuradora Raquel Branquinho fez isso. Aí o Comando Logístico do Exército, né, através do general Laerte de Souza Santos, o chefe dele, tentou justificar o cancelamento das portarias 46, 60 e 61, dizendo que depois delas surgiram inúmeros questionamentos e contrapontos levantados por diversos setores da sociedade, especialmente nas mídias sociais e da administração pública em razão da tecnicidade do tema. Olha, isso aqui é lamentável, viu? O general Eugênio Pacelli pediu demissão do seu cargo nisso aí, ao comandante, dizendo especificamente que era por causa da intervenção do Bolsonaro, e o comandante deu uma resposta vaga ao Ministério Público Federal. Então eu quero encerrar esse meu vídeo dizendo que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal têm cumprido as suas missões de instituições de Estado e não de governo. O Exército, não. O Exército não honrou a sua fama e a sua glória quando fez um acordo com o tenente Jair Messias Bolsonaro, indisciplinado e terrorista, para
não sujar ninguém na sua saída para o Exército. E agora está passando o pano em Bolsonaro, que mantém ali algumas centenas de oficiais da ativa e da reserva em cargos importantes no governo, para que o Exército continue a sua volta atrás na direção da ditadura militar de 64. O Exército nunca abandonou a sua lembrança positiva da ditadura, mas sob a liderança do general Leônidas Pires Gonçalves, comportou-se com grande fidalguia em defesa da Constituição. Não é o que acontece mais quando manda a polícia do Exército dar segurança a manifestantes nazistas que vão para a porta do quartel-general do Exército pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder, que é vedado pela Lei de Segurança Nacional e pela Constituição. O Exército agora está passando o pano, como na época da exclusão do tenente, por uma centena de empregos na congestionada máquina pública, todos com salários privilegiados, e que nos oneram, esses empregos nos oneram muito. É lamentável. Quero só para encerrar dizer a você que quem segue o Bolsonaro, eu não tenho nada contra ninguém seguir nenhum político. Eu não posso seguir, nunca segui e não aconselho. Agora, não tenho político de favorito, nem que eu dê licença para fazer cambalacho com o Centrão. E quem agora, depois do Idaí do Bolsonaro, é o seguinte: não há mais vítimas, como diz o Nando Moura. Há cúmplices. Portanto, quem está com o Bolsonaro nessa hora de genocídio é cúmplice dele e merece ser processado junto, inclusive com as penas que cabem às pessoas que querem violar a democracia, rasgando a Constituição. Bem, direto ao assunto, em té, só a verdade nos salvará.